Quando eu cheguei no Bitcoin, você era o maior youtuber de Bitcoin que tinha no Brasil, né? Inovaflix, investidor libertário, tá lá desde a primeira edição do livro, não é isso ou não? Hein? E, Três, então vamos lá. A gente quer falar sobre o que está acontecendo no mundo. E eu quero começar você me falando o que você achou aí da vitória do Trump e principalmente do Elon Musk ter criado a DOGE, que é o Departamento de Governo, para acabar com burocracia, acabar com tudo. Câmara propôs coisas que podiam destruir o sistema. Imposto sobre patrimônio nos Estados Unidos, que eles chamam lá de lucros não realizados, significa você pagar imposto porque uma ação subiu, mesmo você não tendo vendido a ação. Investidores podem morar em um país que tenha isso? De jeito nenhum. Se essa mulher ganhasse e tentasse avançar pautas como essa, ela ia matar a galinha dos ovos de ouro, não é isso? Você não pode ganhar nenhuma eleição, nunca mais em nenhum país livre, uma pessoa vai ganhar uma eleição se opondo ao Bitcoin. Você não pode ganhar uma eleição dizendo para 20, 30% da população que você vai criminalizar ou inviabilizar a poupança e o meio de vida delas, não é isso? Os Amish, né? Amish, que chama aqueles caras que acham que a energia elétrica é do capeta. Os Amish, que há 80 anos não votavam em ninguém, foram convencidos a votar. Na Pensilvânia, o Trump garantiu, simplesmente porque chegou o cara lá pros caras e disseram assim, eles vão proibir você de vender o leite cru, que é o meio de vida de vocês. Não, e você viu, né, o mapa dos Estados Unidos inteiro vermelho dos condados, né? Então todo mundo votou em massa. Os únicos estados que eles ganham são os estados que não exigem documento para votar, não é isso? O problema é que em todos os estados americanos, as mulheres elegiam Câmara, não é isso? Nós vivemos em um mundo em que os homens são mulheres e as mulheres são crianças mentais, não é isso? A mulher vai pra guerra? Ela é obrigada a ir pra guerra? Não. Ela tá pagando as consequências dos atos dela? Não. A gente vive em um condomínio que o porteiro vota, em uma casa que as crianças mandam, velho. A pessoa que não tem nenhum skin on the game, não tem nenhuma responsabilidade, e são maioria, são os parasitas, mandam na sociedade, não é isso? Eles querem que o cara vote com 16 anos, né? Não contribuem absolutamente porra nenhuma. Hein? O certo era nem servidor público votar. Imagina a pessoa de 16 anos. O cara contribui em quê na sociedade pra dar ordem? O cara não tem condição de dirigir um carro e tem condição de escolher presidente da república e senador e política pública. Hein? Uma pessoa de 16 anos tem como discutir política pública? Não, ele tem contribui impossível. em quê pra sociedade pra ele votar? E você acha, então, que isso vai funcionar ou não? Você acha que o Elon Musk vai conseguir derrubar toda essa burocracia? Você acha que os Estados Unidos hoje está igual o Brasil, que o Deep State... Não, toda a burocracia ele não vai derrubar. Mas eles vão fazer mudanças marginais, não é isso? Para aumentar a eficiência do Estado, inclusive para aumentar a arrecadação e riqueza deles, não é isso? Mas que você acha que, por exemplo, esse Deep State, né, que seria esse pessoal que não é eleito, que tem no Brasil, que tem na Argentina, tem nos Estados Unidos, como é que você consegue tirar esse pessoal do poder? País. Como é que você consegue tirar um câncer de um organismo? Você pode fazer quimioterapia, você pode fazer cirurgia, não é isso? O processo de você retirar o câncer do organismo chama desnazificação. Que foi o que Bolsonaro e o príncipe aí prometeram, não é isso? Chegaram lá e nazificaram, continuaram. Desnazificação é o processo de afastamento de todas as pessoas remotamente envolvidas com o regime anterior, não é isso que aconteceu no final da Segunda Guerra na Alemanha? Foi isso que aconteceu no Brasil? Foi o que Bukele fez. Tá com 90% de aprovação lá. Ele afastou qualquer pessoa remotamente ligada ao regime anterior ou não? Olha, genial, né? Meteu 1% na cadeia, limpou o STF deles, não é isso? Foi o que o Bolsonaro prometeu e fez o oposto, não é isso? Chama desnazificação, o processo de você tirar o câncer da administração, né? Você acha que vai acontecer isso no Brasil? Não. Eu acho que tá. O que Tem você acha? metástase, não é isso? Não é metástase, você chama? Quando já tem célula cancerosa em todos os tecidos, não é isso ou não? É exatamente o que aconteceu. Acho que a gente vai ser salvo pela terceira lei de Newton. A gente estava conversando que tem meio milhão de brasileiros em Portugal, tem meio milhão de brasileiros na Flórida. Será que daqui a 10 anos vai ser mais ou menos? Vai ser mais, muito mais. E você viu que a Argentina tava pior do que aqui, né? Porque acho que há 40 anos. Mas o Deep State argentino queria me ler ou não? Não sei. Qual a sua opinião? Imagine você, um juiz kirchnerista, um professor universitário de federal kirchnerista, comunista pra caralho. Você quer receber seu salário em peso ou em dólar? Você quer austeridade para seu salário valer alguma coisa ou você quer mais inflação? Chega uma hora que não dá, né? A vaca começa a morrer. Eu acredito que até o final da próxima década, os juízes petistas, os promotores petistas, o defensor público esquerdista, o auditor fiscal esquerdista vai implorar por um milênio nesse país. E eu acho que eles vão implorar por um milênio nesse país. Porque na hora que a vaca começa a morrer... Só que é décadas de hiperinflação. Eu conheço vários caras, seu Josuelito mesmo lá em Salvador, que deixou de ser juiz federal para ser advogado. Porque na época da hiperinflação, o salário do servidor primeiro a se lascar, porque precisa de lei para autorizar aumento, não é isso? Aqui em Brasília está acontecendo isso. Você tem vários funcionários públicos que ganhavam muito bem. Tem funcionário público agora que está tirando o filho da escola particular. Por conta da inflação, o salário não aumenta. A erosão tributária é inexorável, inclusive o Drex.
Essa totalitarismo todo, que inclusive o Bolsonaro que iniciou no Pix, de acabar com moeda física, é para buscar reduzir a erosão tributária. O governo não quer mais, está no site do Drex, está no site do Banco Central, que o governo brasileiro pretende, dentro de 3, 4 anos, acabar com moeda física, para aumentar a arrecadação, não é isso? O objetivo é esse, não é isso? E o que você acha? Porque você vê que nunca só aumenta o gasto público. Né? O Olavo falou muito sobre isso. Qual que seria a solução para isso? Seria o colapso total? O principal livro do professor Olavo de Aflições é o problema do crescimento exponencial do Estado. Tem 2 soluções para isso. A terceira lei de Newton é uma das soluções para isso, né? Quando o parasita cresce mais do que o hospedeiro, mata o hospedeiro, o câncer também morre, não é isso? E a segunda solução é você não querer fazer parte disso, né? Você pegar seu bote salva-vida, não querer ficar no Titanic até o final, né? Que é comprar Bitcoin e desinvestir. A única oposição real, na minha opinião, no Brasil hoje, inclusive essa é a minha principal mensagem, que a salvação é individual, salvação não é coletiva, não clame por um rei, ninguém vai resolver o problema no país. Só aquela história lá do americano, os ciclos geracionais, não é isso? Não, isso é bíblico, né? Samuel falou isso, né? Pois é. E qual era a lei de Samuel? A lei de Samuel era você respeitar a lei verdadeira, a lei da Bíblia, inclusive o princípio de subsidiariedade, que é ignorado. Não é pra uma família resolver o que a pessoa resolve sozinha. Não é pra comunidade se meter em briga de família que a família resolve sozinha. Não é nem pro Estado se meter em coisa que a cidade resolve e nem o governo federal. E agora ele chega e botou um outdoor na televisão, na rua, na Bahia lá. Se ele gritar, chame a polícia. Não, e você vê se ele gritar, chame a polícia. Que autoridade que tem de pai? Você pegou sua esposa na mão do seu sogro, não é isso? Que autoridade tem seu sogro e sua mulher vai chamar a polícia em vez de chamar o pai dela? Acabou, né? Não tem mais pastor, não tem mais padre, não tem autoridade na família, não tem autoridade na comunidade, não tem mais nenhuma autoridade. Não, e você vê que esse relativismo moral, você vê que quando a sociedade, né, você tinha essa história de Estado laico, você vê que foi o maior erro que aconteceu, né? Não dá pra ter Estado laico de jeito nenhum, né? A gente tem que ter a Bíblia, né? Então muita gente fala assim, de onde você tirou o que é certo e errado? Da onde você tirou isso? Eu falo, não, tirei da Bíblia. Você pode fazer um Estado baseado no PNA, na lógica, não é isso? É, claro. Que é exatamente que a lógica é a mesma coisa. Que é a regra de ouro, não é isso? Justnaturalismo. E me diz uma coisa, Renato, o que você achou aí agora dessa reforma tributária? Você acha que vai sair, não vai? Né? Só o medo que a população ficou, o mercado ficou aí do ministro, fez o real chegar a quase R$6. Rapaz, se isso tivesse alguma chance de passar, quem falaria seria Lula, não seria Haddad, não é isso? Hein? Eu acho que a chance disso passar é muito baixa e qualquer coisa que eles aprovarem vai piorar a situação. O PT poderia aumentar a arrecadação, poderia explodir a arrecadação e a economia do país, fazendo o que o Bolsonaro prometeu e fez o oposto, que é o imposto único. Eles poderiam... a Coreia do Norte der mais liberdade para as pessoas, vai aumentar ou diminuir a riqueza? Diminuir a riqueza. Aumentar, se ele der mais liberdade, vai claro, mais. Claro. Só que ele reduz o poder deles, não é isso? Se o governo do PT agora fizesse o que o Bolsonaro prometeu lá do imposto único com o professor Marco Sintra, acabasse com vários impostos, inclusive imposto de renda, ele aumentava, explodir a arrecadação. Agora também acabava com Lei Rouanet, acabava com venda de recibo. Eles têm interesse de fazer isso? De jeito nenhum, eles querem poder, né? Poder é muito mais importante do que a receita. Pois é. A tendência é essa, foi o que a gente tava conversando, né? Bertrand de Juvenel, né? O poder, né? É isso que é o livro do professor Olavo, O Gênio das Aflições. É inevitável, o governo só vai crescer, a dívida pública só vai crescer, o passivo só vai crescer. E a tendência, eles vão resolver isso com a única coisa que eles sabem fazer, resolver isso, é marretar, tabelar preço de juro, diminuindo para dar estímulos e aumentar a impressão de moeda. E quem acumular reais, vai ser o cara que vai pagar o pato, não é isso? E você vê que esse negócio de incentivo econômico é uma coisa totalmente marxista, né? Porque os incentivos não são econômicos. O maior tabelador de preços da história foi o maior assassino de cristãos, não é isso? No Império Romano, o edito máximo de preços, não é isso? É satânico. É satânico você querer impor um preço à informação. Se você, da sua cabeça, quer impor a realidade, você está se revoltando contra a realidade. Qual é a regra? Quais são as 2 regras que substituem os 10 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Deus é o seu caminho, a verdade e a vida, é a realidade das coisas, não é isso? Você querer uma coisa que é impossível, que não existe, você querer mudar o mundo, adaptar o mundo a você, é servir Satanás, não é isso? E que é exatamente o mundo que a gente vive hoje, né? Tabelamento de preço, né? O marxismo cultural, tudo baseado nisso. A maioria das pessoas que são recebedores líquidos de tributos, eles votam na esquerda, bicho. Eles seguem as motivações econômicas dele. A motivação econômica dele é mamar, né? É destruir o negócio, é tirar o máximo possível, não é isso? Não, parasita, né? Mas você vê que não é só, né, os parasitas, mas também você vê a quantidade aí, né, de corporativista. Você pega aí conselhos profissionais. Ele é um cronista ou não é? Totalmente. A maioria dos carros da Elon Musk vendidos no mundo é em 5 estados americanos que existe subsídio municipal, estadual e federal, não é isso?
SpaceX, tudo, né? Eu nunca compraria um carro elétrico. Se eu morasse no Texas, se eu morasse no estado, que o município vai me dar $3.000, que o estado vai me dar $5.000, que o governo federal vai me dar $7.000, metade do carro é pago pelo governo, vou dizer que eu não quero, que eu não pago, eu não tiro um centavo do bolso, eu faço um leasing, que eu vou pagar, o que eu vou pagar é menos do que eu pagaria de gasolina num carro equivalente. Eu não teria um Tesla que é dentro de casa, maravilhoso, né? E ainda por cima, com incentivo do Biden, né? Com incentivo de carro elétrico, ou seja, da esquerda. Você vê a hipocrisia, né? O único bilionário que eu conheço que não dependeu e não depende de favores políticos para manter seu patrimônio, Satoshi Nakamoto, não é isso?